Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos interpelados a cada novo dia pela palavra de Deus. Essa palavra que vai nos formando, forjando a nossa fé, nos ensinando os passos que nós devemos dar nesse caminho de fé, que nós somos chamados a caminhar, a andar por ele. Veja só, Deus coloca Abraão à prova. Muitas vezes nós também somos provados. Abraão é colocado à prova diante de um dom que Deus deu para ele. Um dom que não era dele, mas veio do próprio Deus. Um dom que chegou à vida de Abraão quando ele estava perto dos 100 anos. Que chegou à vida de Sara quando ela tinha 90 anos. Sara era uma mulher estéril, não tinha dado filhos a Abraão. E ali aquele dom, aquele milagre, abençoou a vida de Sara, a vida de Abraão. E agora Abraão é posto à prova. Porque nós também recebemos dons da parte de Deus. Quanta coisa eu já pedi a Deus, você já pediu a Deus, e porque era a vontade de Deus nos foi concedido, não é verdade? Quantas vezes uma pessoa precisa de um emprego e ela pede para Deus e Deus dá aquele dom daquele emprego? Quantas vezes uma pessoa precisa de um milagre, de uma cura, de uma intervenção e Deus dá aquele dom, daquele milagre, daquela cura, daquela intervenção? E assim sucessivamente. Eu, nesse pouco tempo de vida sacerdotal que eu tenho, 17 anos, eu tenho tocado nos dons de Deus. Mas ao mesmo tempo eu tenho visto que muitas pessoas recebem o dom de Deus e abandonam o Deus que deu o dom. A pessoa pede um emprego, depois o emprego, ela dá desculpa que ela não vai mais na igreja, que ela está trabalhando demais, está cansada demais, e aí deixa de buscar aquele que deu o dom. A pessoa precisa de um milagre, ela recebe o milagre, depois que ela recebeu o milagre, sumiu, já era. E Deus está aqui provando Abraão para saber se o dom que ele havia recebido iria roubá-lo de Deus. Se Deus era mais importante ou o dom, ou o milagre da vida de Isaac. E Deus fala, eu quero o seu filho em sacrifício. Vamos ver se você teme a mim, se você me ama, ou se você ama mais aquilo que eu te dei. O dom que eu te dei. Mas para que nós submetamos o nosso coração a Deus, para que nós nunca abandonemos a Deus, em hipótese alguma, diante de nada que Ele nos conceda, ou diante de tudo que Ele nos conceda, para que aquilo não se torne um ídolo, para que aquele dom recebido não nos faça, de alguma maneira, ficar mais impressionado com o dom do que com o Deus que nos deu o dom. Eu acabei de chegar agora às 4 horas de João Pessoa, na Paraíba. Estava pregando lá um encontro. E aí eu achei bonito o testemunho de uma jovem que foi logo correndo assim que eu cheguei para pregar. Veio, pediu para eu abençoar a barriga dela. E ela falou, padre, você está lembrado que o senhor veio aqui em janeiro e eu pedi o senhor para orar por mim, porque já tinha mais de 2 anos que eu estava tentando engravidar. Já estou grávida de 6 meses. Um dom, como Deus deu a Abraão e Sara. Depois uma outra veio dizendo de uma complicação que o filhinho dela tinha tido no cordão umbilical, e o cordão umbilical estragou, apodreceu, gerou uma infecção gravíssima, e o filho dela estava correndo um sério risco. Diz ela que era um mau cheiro. E os médicos não conseguiam curar aquilo que estava, deveria ser uma bactéria muito resistente. E diz ela que numa missa do Clube de Evangelização, quando eu celebrava lá em Cachoeira Paulista, eu disse, Deus está curando o cordão umbilical de uma criança. Estava ela e o esposo assistindo. E eles ficaram tão empolgados, eles gritaram, é o nosso milagre. Até esqueceram de olhar. De madrugada o bebê fez xixi ou cocô, não sei. Quando eles foram trocar a fralda,
estava totalmente seco aquele lugar que estava doente, não tinha mais mau cheiro, o milagre tinha acontecido. Depois essa mesma senhora teve um problema gravíssimo no punho, no braço, estava engessada, era como que se tivesse criado um caroço de uma tendinite gravíssima que trouxe uma lesão muito grave. Ela estava com o braço engessado e ela estava na cozinha e o marido assistindo em casa a missa, na sala a missa. Quando foi proclamada a cura de uma tendinite, descrito lá em Cachoeira por mim na missa, o que era o braço dela, e ele gritou: amor, é você! Como eles não comprovaram na hora do menino, eles resolveram comprovar na hora dela. Pegaram uma bacia d'água e dissolveram o gesso, e um milagre tinha acontecido. Tinha desaparecido imediatamente aquilo que estava no braço dela. E eu estou contando isso para dizer, eles continuaram buscando o Deus que deu o dom para eles. Eles não deixaram de buscar a Deus. Às vezes Deus permite provações, sofrimentos para atrair. Não tem um certo ditadozinho que diz por aí: quem não vem pelo amor vem... Como é que é? Quem não vem pelo amor vem... A dor nos atrai. A dor nos atrai para nosso Senhor. Mas ela nos atrai para nós experimentarmos a presença dEle, o fortalecimento dEle, e quantas vezes a assistência, o milagre, não para nós o abandonarmos, mas para nós permanecermos. E Abraão mostra para Deus: Deus, o Senhor é mais importante do que o dom que o Senhor me deu. Mas para isso a gente precisa ter humildade, para isso a gente precisa ter no nosso coração uma obediência. Para isso nós precisamos cultivar na nossa alma uma fé, uma confiança. Aconteça o que acontecer, eu estarei com o nosso Senhor. E aí a gente já escuta no Novo Testamento a palavra do apóstolo Paulo no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. O que Paulo vai dizer lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá essa notícia para quem está do seu lado e diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dá a notícia para quem está do outro lado: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu queria que você aplaudisse esse Deus que faz tudo cooperar. Eu vou usar uma palavrinha diferente. Tudo, vou usar uma palavra feia, mas eu vou usar, tá? Tudo conspira em nosso favor. Tudo conspira para que nós experimentemos a salvação. E aqui no livro do Gênesis já está prefigurado aquilo que iria acontecer tantos milênios depois. Veja só, Abraão declarou para Isaac quando ele perguntou: papai, eu estou vendo a lenha, o cutelo, a faca, o fogo, mas cadê a vítima? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho. E quando Abraão amarrou o moleque em cima da lenha, e que ele pegou o cutelo para fazer o sacrifício, o anjo gritou: Abraão, você comprovou que você teme a Deus. Você comprovou que você ama mais a Deus do que o dom que Ele te deu. Você comprovou que você é humilde, que você é obediente e que realmente você confia em Deus. E nesse momento apareceu um cordeiro preso à árvore. Essa visão nos remete ao Novo Testamento, nos coloca diretamente naquilo que é a providência de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala: meu irmão, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus providenciou
o Cordeiro para fazer uma grande obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Diga para ele, é nós, meu irmão, alvos do Cordeiro que foi providenciado por Deus. E deixa eu te dizer, o Cordeiro providenciado por Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro. O diabo olhava para a humanidade e dizia assim, eu venci lá no paraíso terrestre, eu seduzi Eva e Adão, eu fiz a morte entrar no mundo, eu fiz o pecado entrar no mundo, agora o homem está perdido. Estou falando forte para te animar. Mas Deus disse pela boca de Abraão, Deus proverá. Nós não fomos abandonados. Diga, eu não fui abandonado. Diga para quem está em casa agora bem forte, você não foi abandonado. Deus providenciou um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Qual é o nome do Cordeiro? Qual é o nome do Cordeiro? Jesus Cristo. Olha o que ele olhou, olha o que ele disse para aquele paralítico. Teus pecados estão perdoados. João apontou para ele, lá no capítulo 1 de João, versículo 29, São João Batista apontou e disse, ali, esse é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo. João escreveu lá no capítulo 3, versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fez um milagre material ali, não fez? Diante dos olhos daquela multidão, mas ele mostrou que o maior milagre que acontece na face da terra é o perdão dos pecados. Os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, nós somos católicos, nós somos abençoados, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, e na igreja de Jesus Cristo existe um sacramento instituído por Deus, chamado sacramento da confissão, onde todos os nossos pecados são perdoados. Talvez você está influenciado por uma mentalidade protestante, como aquela mentalidade daqueles homens do Evangelho. Mas quem é ele? Um homem para perdoar os pecados? E aí ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados sobre a terra, eu digo a esse paralítico, levanta e anda. O Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados sobre a face da terra, mas eu e você só experimentaremos esse milagre se nós formos humildes, obedientes e totalmente confiantes na providência de Deus. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o abismo que você tenha caído, não importa a lama que você tenha se sujado, o que importa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não poupou o filho dele como poupou Isaac. Isaac é a prefiguração daquilo que iria acontecer. Deus apresentou um cordeiro para a humanidade. E ele disse, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem muito católico perdendo tempo. Hoje mesmo eu me confessei. Ai meu Deus, como é bom. Sai aquele peso. Aquilo que muitas vezes, como o apóstolo Paulo, a gente é obrigado a dizer, eu não consegui fazer o bem que eu queria, eu acabei fazendo o mal. Eu me confessei, ajoelhei-me aos pés do sacerdote hoje, peguei a minha listinha, fiz um exame de consciência, fui lá, pedi perdão de cada um dos meus pecados. E eu ouvi, quando ele deu a absolvição dos meus pecados, eu ouvi Jesus dizendo para aquele paralítico, dizendo para aquelas paralisias que o pecado queriam causar na minha alma, teus pecados estão perdoados. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala, meu irmão, não perca mais tempo. Não caia na lábia do diabo.
confia, acredita, busca, seja obediente, seja humilde, e o mais Deus fará para você. E o que Ele quer mais fazer em você e para você é te dar o dom do perdão, porque Deus deu para mim e para você a providência, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E balança a mão dele. Quando eu digo isso, em nome do Senhor, eu estou dizendo para você: tem jeito, a sua vida tem jeito, a sua história tem jeito, a humanidade tem jeito, porque Deus providenciou o Cordeiro de Deus, aleluia! Pode aplaudir o Cordeiro de Deus que Deus providenciou para perdoar os pecados da humanidade e para abrir as portas do céu para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.